a todas y todos, bienvenidos a este segundo seminario internacional Formas y Actores de la Resistencia en el Mundo Atlántico que organizamos en la Universidad de Cantabria como parte de las actividades del proyecto Resistance, Rebellion and Resistance in the Iberian Empires, del que formamos parte los miembros del Grupo Mundus, desde el cual surge la iniciativa para celebrar este encuentro, y también los 6 investigadores que vamos hoy a presentar nuestro trabajo a lo largo de esta mañana. Os voy a dejar en manos de David Avian, que va a ser el coordinador de esta primera mesa. Así que, bueno, pues os damos la bienvenida y que disfrutéis de la jornada. Muchas gracias, Benita, y por ofrecerme coordinar esta mesa. Vamos a comenzar el segundo seminario de formas internacional de formas y actores de la resistencia en el mundo atlántico. Al final de las 3 intervenciones haremos un breve debate y voy a pasar a presentar a nuestro primer conferenciante, que es Antonio Leay Correia e Silva, que tiene una amplia carrera como investigador, profesor en la Universidad de Cabo Verde, coordinador de la Cátedra de la UNESCO de Historia y Patrimonio. Es también doctor en Economía y Sociedad en la Universidad Nova de Lisboa. Además, tiene una amplia producción historiográfica, por ejemplo, destacando alguno de ellos, ha coordinado o ha sido coautor de 3 volúmenes sobre la historia general de Cabo Verde, pero además tiene otras tantas obras, como por ejemplo sobre la historia del Sahel insular, los dilemas de poder en la historia de Cabo Verde o el despertar de Darwin, entre otras muchas publicaciones. Además, ha ocupado otros cargos de carácter más institucional, como rector fundador de la Universidad de Cabo Verde, ministro de Educación Superior, de Ciencia e Innovación, presidente de la Comisión Nacional de la UNESCO, y también ha sido asesor en materia de formación superior del gobierno de Timor-Leste. Y hoy nos va a hablar sobre los virus, bacterias y parásitos en las estrategias de resistencia de los esclavos en el contexto de las sociedades esclavobacter de Cabo Verdeano en los siglos XV y XVI. Y muchas gracias por venir y les cedo la palabra. Obrigado, David. Queria vos cumprimentar a todos. Vou tentar falar uma língua que é portunhol, pero para uma questão de disciplina, trago um texto para ler, que é mais fácil fazer a gestão do tempo. Supongo que, falando em português, despacio, nos entendemos minimamente. Então, gostaria de ler um texto para exatamente não perder tanto tempo e viabilizar o seminário. Queria dizer que me sinto muito honrado em estar aqui, e não só honrado, como um prazer genuíno encontrar colegas. Vou ler. Bom dia a todos. Permitam que eu comece por saludar os colegas, agradecendo a hospitalidade com que a Universidade de Cantabria nos recebeu aqui, nesta residência acadêmica, feita no âmbito do projeto Resistance. Por conseguinte, queiram consentir também que eu agradeça pessoalmente às professoras Susana e Benita pelos esforços que fizeram para tornar nossa presença aqui possível e aprazível. Antes de começar, quero pedir ainda, todavia, desculpas por não falar castelhano, mas dado o alto nível de intercompreensão entre português e castelhano, atrevo-me a hacer minha comunicação numa língua que eu chamaria com propriedade de portunhol. Portanto, rogo que todas as vezes que não compreendais alguma coisa, não tenham qualquer constrangimento em pedir esclarecimentos. Para ser mais sistemático e para poupar tempo,
recurso escasso, irei ler um texto, se possível, despacio, numa pronunciação aberta, para ser mais compreensível. Antes de entrar propriamente na investigação, que eu queria aqui compartilhar com vós outros, investigação que é parte do meu próximo livro, gostaria muito de rapidamente realçar as razões que têm tornado muito relevante a reintegração da dimensão biológica e sanitária na abordagem das relações sociais, nomeadamente das relações controlo-resistência, já que resistência, é preciso que tenhamos isso sempre em mente, que resistência só pode ser pensada na dialética com o controle. Como se diz, são ambos faces da mesma moeda. Creio que depois de um tempo em que a geografia, o clima e a biótica estiveram subalternizados por uma perspectiva epistemológica que concebia a dinâmica social de forma autônoma e autocentrada, estas dimensões volveram, de um tempo para cá, impulsionada pela consciência mais aguda que as sociedades têm hoje da crise climática, da interdependência estreita entre o ambiente, o mundo animal e saúde humana, consciência essa que se traduz pelo conceito do One Health, tão tematizado pelas Nações Unidas, e, por fim, não de menor importância, pela consciência do risco de reemergência de enfermidades infecciosas, o que põe em causa a teoria de transição epidemiológica, que no seu simplismo evolucionista nos dizia que as sociedades passavam de uma etapa inicial em que predominavam nelas enfermidades infecto-contagiosas para uma outra, de nível superior, em que os males seriam, em sua maioria, os crônicos e degenerativos, como é câncer, diabetes, hipertensão, etc. Neste quadro, as sociedades eram representadas por uma linha do tempo, umas estando à frente, como os Estados Unidos e a Europa Ocidental, e outros na cauda, como a África e o Sudeste Asiático. No meio deles, os países em transição. Uma análise atenta mostra, entretanto, o esquematismo e inadequação desta teoria. E a crença nela, temos visto, tem levado várias agências de desenvolvimento a cometer muitos erros de planificação. Mas podereis perguntar, o que isso tem a ver com o tema proposto? Mesmo que não estejamos completamente cientes, é evidente que a agenda social e a agenda das investigações acadêmicas se influenciam e se contaminam. Não é por acaso que os historiadores, assim como os sociólogos e os antropólogos, que são mais próximos, têm aceitado dar cada vez maior centralidade aos temas relacionados com o clima e biologia, pero não enquanto constrangimentos exteriores às relações sociais, como capítulos prévios, capítulos iniciais e de enquadramento das obras, mas sim como dimensões internas e constitutivas das relações de controle e resistência. Na nossa hipótese maior, neste trabalho presente, é se os atores, ao largo da história, adquirem consciência de risco sanitário quando estão em situações nas quais se encontram frente a frente indivíduos de backgrounds imunitários diversos. E se, em função disso, tentam instrumentalizar tal risco para maximizarem suas posições
neste caso, de resistência à dominação. Ouvimos dizer que nas Américas, os europeus utilizaram suas enfermidades para, através do contágio a los ameríndios, desocuparem os espaços para instalarem seus assentamentos. O que sucedeu, o que terá sucedido num encontro de povos que também não se conheciam, ocorrido antes em islas pequenas, como de Santiago e do Fogo, em Cabo Verde, que puseram em relações prolongadas, frente a frente, ibéricos de um lado, afro-subsaarianos de outro. Ou seja, convém começar esta comunicação a enquadrar historicamente a epidemiologia das islas de Cabo Verde para que a dinâmica das doenças que nela teve lugar nos primeiros tempos não corra o risco de ser vista como um somatório de episódios independentes uns dos outros, exóticos, sem qualquer sentido de conjunto, quando nosso propósito é não só descrever, como também compreender, situando as moléstias no quadro em que aconteceram. Pensamos que a moldura no interior del qual ocorreram os casos de contaminação que iremos estudar a seguir resultou não tanto de características inerentes às islas, como o tempo se pensava, mas sobretudo da inserção de las mesmas naquilo que historiadores chamaram já de intercâmbio transoceânico. A expressão reporta-se a um processo de intensa circulação marítima de homens, plantas e animais entre blocos continentais que até então estavam isolados uns de los outros. É verdade que, impressionado com o impacto das doenças da Europa e de forma menos expressiva também de África sobre a América, alguns historiadores centraram o conceito de intercâmbio atlântico apenas ou maioritariamente no que designaram de intercâmbio colombiano. No seu livro expressivamente chamado Imperialismo Ecológico Europeu, Alfred Crosby chegou a reputar de relevantes os fluxos de patógenos que cruzaram o Atlântico em sentido inverso, ou seja, de las Américas para a Europa. Apesar de compreensível, tal interpretação é redutora, porque subestima a dinâmica de troca de patógenos ocorrida entre a Península Ibérica e os rios de Guiné, que se chamava a região a sul do rio Senegal hasta Serra Leoa. Quando, afinal, foram as duas regiões, Península Ibérica e os rios de Guiné, que, a nosso ver, estabeleceram entre si a primeira interface epidemiológica do oceano, bem antes de tal suceder para lá das suturas de Pangeia nas Américas. No transcurso dessa nossa conversa, iremos ver, por exemplo, que a contaminação das Ilhas de Fogo e Santiago, em Cabo Verde, ainda no século XV e durante o século XVI, pelo Plasmodium falciparum, pela malária oeste africana, ou por los bubas, que é uma espécie de sífilis não venéreo. Pode ser entendidas também como um caso pré-colombiano de intercâmbio transoceânico. É claro que, ao dizer isso, estamos a admitir que o conceito de intercâmbio atlântico pode perder parte de sua operacionalidade, por mais, se deixar afunilar, se diz afunilar? Se deixar convergir para um tendencialmente exclusivo centramento euro-americano. Por mais que se possa compreender que as doenças europeias tenham devastado os ameríndios. Da mesma forma, achamos que este conceito se desafina se pretender cobrir de forma indiferenciada
sem distinções, um período histórico demasiado grande, desde século XV hasta a atualidade, sem descortinar fases e ciclos. Tendo em vista evitar tal risco, impõe-se que se introduzca, então, priorização e zoneamento, zonas por zonas, na análise e na interpretação desse longo processo de interação intercontinental que ocorre através do Oceano Atlântico. Este entendimento leva-nos a alinhar com aqueles que advogam, que defendem, que o intercâmbio atlântico deve ser visto como um processo faseado, multilocalizado, e se assim for, importa então que destaquemos nesse processo uma primeira fase, marcada pelo surgimento de uma fronteira ibero-guineense, no desenvolvimento del qual se começou o povoamento de las primeiras ilhas do arquipélago de Cabo Verde. Isso, se considerarmos a experiência de las pequenas factorias europeias na costa saariano-marroquino-mauritano, e mesmo a conquista de Islas Canárias, como tomamos essas experiências como fenômenos pontuais do ponto de vista sanitário, dada a menor diversidade de povos que estiveram em contato e em confronto, e também a menor intensidade de los contatos. Cabo Verde nasceu em cima de uma fratura aberta entre dois grandes blocos civilizacionais que até então não se desconheciam. Portanto, é esse Atlântico inicial que vamos estudar aqui. Durante muitos ciclos, antes de 1460, o isolamento oceânico impediu que Cabo Verde fosse assediado por patógenos que atacavam o homem, porque estes, para transporem a barreira marítima e desembarcarem nas islas, precisavam da boleia, da boleia dos navios. Se diz boleia? Autostop. Sim, da boleia dos navios e tripulações. Daí, não admirar que o solo virgem se tivesse apresentado como saludável, a los primeiros habitantes, que além do mais possuíam a vantagem de serem poucos. Atribui-se a Antônio Ranoli, el genovés que estuvo no achamento do arquipélago e nos inícios de sua ocupação, frente a um pequeno grupo de italianos e portugueses, a ideia que a ilha de Santiago, a maior, e por onde se iniciou o povoamento, começara por ser sadia, saudável, e que foi solamente com a chegada de los escravos que los ares se corromperam, linguagem da época, e o ambiente se ha tornado insalubre para os europeus. Esta é a versão de los fatos que Valentim Fernandes, o humanista português de Morávia, que habitava em Lisboa, recuperou e explicitou ao escrever em 1506 que as ilhas eram de início sadias, saudáveis, e que a prova disso era que muitos leprosos, as procuravam com o propósito de tratarem de sua saúde, situação que só veio a ser alterada com a chegada de los escravos resgatados na costa de la Guiné. De facto, com a vinda de los escravos para a isla oceânica, porque Cabo Verde é uma insularidade oceânica, não cerca do continente, oceânica de Santiago, a título mais permanente, sobretudo em condições degradantes nas quais vieram também os vírus, as bactérias e os parasitas, a acentuação é diferente, parasitas que circulavam no continente naquela altura, e estes parasitas não tardaram nada em ameaçar a comunidade europeia estabelecida em Cabo Verde. De resto, os próprios barcos negreiros e os colonos blancos de Santiago
constituíam um espaço privilegiado de contaminação e de importação das doenças. Sus porões, não, porões de barco. Las bodegas. Sim, se transportava os escravos. Sim. Os porões llenos de gente, o déficit das condições higiênicas que havia aí geraram uma atmosfera propícia à transmissão de doenças infecciosas, nomeadamente enfermidades que atacavam a pele e provocavam febres altas. Por isso, os casos de bubas e bexigas, da varíola, viruela, na verdade, doenças potenciadas pela aglomeração eram frequentes naquele contexto naval. Por bubas, referimos-nos a uma doença cutânea transmitida por Treponema pallidum, uma bactéria da família da sífilis não venérea, e por bexiga, a viruela. Por causa destas enfermidades, os armadores ou os capitães, no despacho de la aduana, que eram obrigados a ser no almoxarifado quando volviam de la Guiné, costumavam computar a perda de valor comercial de los escravos, que desembarcavam doentes ou simplesmente a dar baixa a los que morriam durante a viagem, a travessia. A documentação aduaneira prova-nos isso. Invoquemos apenas alguns casos. Por razões práticas, tomemos um ano como referência. Chegado a Ribeira Grande, que é a capital, a 15 de julho de 1514, o navio Santo Antão, cujos armadores eram o próprio capitão da vila de Ribeira Grande e o bacharel Martim Mendes, registrou entre os escravos desembarcados e despachados no almoxarife uma mulher cheia de bubas. Na mesma data, ocorreu também um navio Nazaré, armado por um morador chamado Pero Afonso, então rendeiro os impostos, e Nicolau Rodrigues. Na qualidade de armadores, os dois trouxeram 17 escravos que foram divididos em 4 lotes de cada um. Um dos lotes, composto por mulheres, foi destinado ao pagamento dos impostos ao rei. Segundo o escrivano de almoxarifado, os 12 restantes, cada um sem explicar, os 12 restantes perderam parte do seu valor comercial por serem doentes de bubas. Também não era incomum haver, como hoje é adquirido pela historiografia cabo-verdiana, a Ribeira Grande era um burgo marítimo dominado por uma classe de armadores de navios, cuja função consistia em conectar a isla de Santiago aos rios de Guiné, de modo a alimentar o entreposto insular de escravos. Esta era uma ligação estrutural, fundante, quase umbilical, e era feita pela flota que assegurava, a flota local que assegurava essa ligação. Acontece que se por um lado os navios negreiros traziam riqueza econômica, por outro, representava igualmente o risco de contaminação. Não só por aqueles que iam e vinham, escravos, capitães, grumetes, escrivanos, línguas, que eram tradutores, intérpretes, e pilotos, como também os próprios funcionários fiscais, almoxarifes, escrivanos, guardas de armazém, que ficavam em terra e recebiam essa mercadoria humana, trazida do continente. Este também se contaminava com bubas. Há provas disso. Quando Manuel Solteiro toma possessão do cargo de escrivano do almoxarifado de Ribeira Grande a 18 de maio de 1514, afirmou que o seu antecessor não havia lançado os impostos dos navios que tinham vindo de Guiné no livro que havia para isso, porque estava doente de dores de bubas e de la doença desta isla. E a doença desta isla
era simplesmente a malária. A Ilha do Fogo também tinha o mesmo problema. Logo se contaminou. A ilha era produtora de algodão e importava escravos islamizados, escravos banhus, caçangas e outras etnias que dominavam a tecelagem. Tecelagem de tecido. El tejido. Tecido. La prática de tecido. La esclavitud, el tráfico, não é somente a transferência de força de trabalho, mas também de tecnologia. E os escravos eram recrutados em função de determinados saberes. Em Cabo Verde, os banhus, os caçangas, os mandingas generais vinham como escravos tecelões. Tecedores. Perdão. E há vários indícios de escravos infectados com buba. Em 1512, João Fernandes, um rico morador de Ilha de Fogo, fora atrás de sua escrava moura preta, chamada Isarã, que lhe fugira de casa muitos dias. Ao capturá-la, puniu com tanta violência que a escrava morreu. Ao ver-se acusado pelas justiças de violência injustificada, Fernandes alegou algo verossímil, que a escrava morrera de bubas e não del castigo. A estratégia defensiva do acusado é indicador indireto quão espalhada estava aquela enfermidade em las ilhas. Pero os terratenentes, os senhores também se infectavam. Quando, em 1527, o contador André Rodrigues dos Mosquitos, que é um grande morgado, buscava homens abastados que pudessem servir ofício de almoxerife no fogo, tal a escolha caiu sobre Fernão Soares, não por este ser a primeira opção, porque o bacharel Martim Afonso, que o era, jazia numa cama de bobas que não se levantava. Na verdade, bobas e bexigas instalaram de modo endêmico nessas duas ilhas. Mas a principal ameaça aos europeus não eram as bubas, eram sobretudo a malária. A malária na Ribeira Grande era potenciada pela acumulação de água parada dentro do burgo, porque a cidade foi construída numa ribeira, como podem ver. Portanto, a cidade foi construída numa ribeira e a água ficava parada dentro da cidade. Mas a malária era mais ameaçadora a partir de julho, quando os buques, os navios desarmadores isleños voltavam da costa da Guiné com os escravos. E os escravos traziam em sua sangue quantidades enormes de plasmódio africano, falciparum. Por que eu digo plasmódio africano? Porque os europeus conheciam malária, pero uma variante diferente, e eram muito vulneráveis à variante africana. E, portanto, rapidamente se criou a ideia que a cidade era um cemitério dos europeus. Quando, em 1503, Pero Guimarães ha sido nomeado corregedor de las islas, decidiu fazer-se acompanhar da imagem de Santo Antônio, de quem era devoto, para ver se assim se protegia da doença da terra. Como era de esperar, se infectou e pediu mais tarde para volver. Não era caso único. A infecção por la primeira doença era quase fatal, porque os europeus que chegavam eram sangue novo para alimentar a dinâmica das infecções. Normalmente, o primeiro ano se pegava a infecção, depois, no segundo ano,
a pessoa recuperava e depois ia pegar um pouco de imunidade. E as outras infecções eram muito violentas. Portanto, o que há é que os europeus começam a ter ideia muito clara que há uma vantagem dos africanos em Cabo Verde, porque não tinham consciência de imunidade, né? Mas sabiam que os que vinham adoeciam menos e tinham maior resistência. E não só os europeus não tinham imunidade, como seu saber médico era completamente despreparado para a malária, para o falcíparo. Os tratamentos, o primeiro médico que se ha nomeado é em castelhano, os tratamentos eram jejuns, a malária, a extração de sangue, sangramentos, sangrias, e a cobertura, todo o contrário. Ao passo que os africanos tinham os jabacós, que viam também no tráfico, que eram os médicos africanos, e que tinham um tratamento completamente diferente. Por preconceito, os europeus, sobretudo os que vinham, não consultavam os jabacós, que era visto como que dominava a arte do demônio, e portanto, os europeus que vão se aclimatando na terra, depois há um pluralismo médico que consultam os dois médicos. Pero os que chegavam, e sobretudo porque havia um controle da igreja, não consultavam. E também os africanos não passavam essa tecnologia. Uma hipótese, não vou poder continuar a ler, uma hipótese no meu trabalho é se o domínio, se os africanos não instrumentalizam o seu conhecimento de tratamento de malária e privam os europeus como forma de resistência. É uma hipótese difícil de comprovar de maneira clara e explícita, pero a la documentação vimos senhores que estão doentes e que os africanos não lhes prestam assistência. Pero outro momento interessante nesse estudo é os europeus que se aclimatam, que vivem em Cabo Verde, depois também vão utilizar esse conhecimento, essa capacidade de proteção contra a malária, contra os emissários do rei, que vêm para controlar o comércio com a Guiné. Há muito contrabando, fuga aos impostos, portanto, vêm os ouvidores do rei para fazer o controle. Normalmente, os senhores, quando chegam ao período que as águas invadem a cidade, vão para as zonas altas da isla e deixam os ouvidores e os funcionários se infectando. Alguns corsários são vítimas em Cabo Verde. Tanto Manuel Serradas, na crise dinástica de 1580, Manuel Serradas é um corsário que era partidário del preterido à corona portuguesa, Dom Antônio Prior do Crato, quando assalta a cidade com muitos franceses e portugueses, o governador da cidade disse: vamos fazer como fazem os negros, vamos para as montanhas, porque fatalmente vão adoecer dentro de semanas. E não que ocorreu. Tiveram que sair porque eram todos doentes de malária, não tinham força e tiveram. E o caso mais trágico e muito conhecido é de Francis Drake, que também, ao atacar a cidade em 1585, com um exército enorme, desembarcou, não teve nenhuma dificuldade, desembarcou na praia, depois chegou a Ribeira Grande, tudo dominou, perdeu um solo homem, mas foi infectado.
E quando saiu da cidade para Santo Domingo, para cumprir uma agenda de assaltos, lá tinha a flota infectada. E perdeu 300 e tal homens e teve que ficar na ilha de St. Kitts hoje muito tempo para recuperar. Portanto, a hipótese desse estudo é como é que na luta entre controle e resistência, os atores sociais instrumentalizam as situações de risco, instrumentalizam seu conhecimento médico para maximizar as suas posições e infligir dano aos adversários. Portanto, eu tenho um texto que é parte do meu próximo livro, mas seria muito longo ler. Eu terminaria por aqui, com consciência que, enfim, eu gostaria muito de seguir o texto, mas estou aberto ao debate, às perguntas e às contribuições dos colegas. Muito obrigado.